E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Esther, leremos o capítulo 4. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo teu amor, favor e poder. Te amamos. Obrigado pelo sacrifício santo de ter visto o teu Filho unigênito passar por tudo que passou, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, favor e poder nas nossas vidas, ó Senhor Jesus Cristo. Obrigado por todo o teu sacrifício santo que nos propiciou, Senhor, a oportunidade de sermos o que somos, salvos em Cristo Jesus. Te amamos. Ó Senhor Espírito Santo, nosso Consolador anunciado pelo próprio Cristo, descido em Pentecostes, o Espírito da verdade, Deus conosco, te agradecemos por tudo. Continua, Senhor, usando a minha esposa, a nossa família como instrumento do Senhor para que mais pessoas acessem a Tua Palavra. Continua a nos fazer beber nas fontes da Tua Palavra e viver intimidade com o Senhor, nos melhorando a cada dia para a honra e glória do Teu nome, único digno de adoração. Te amamos. Te agradecemos em nome de Jesus. Agradecemos em nome do Teu Espírito Santo e agradecemos em nome do Senhor, Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o Senhor que é o mesmo, foi e aí para sempre será, o Senhor dos Exércitos, Deus eu sou, o Pai do Cristo, meu Pai e Senhor eterno. Bem, temos no capítulo 4 de Esther, efetivamente 17 versículos, e diz do versículo 1 em diante: Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano e de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer Mordecai: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença a de morte, salvo se o rei estender para ele o cedro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: Não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Então disse Esther que respondessem a Mordecai: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. 17º e último versículo do capítulo 4 do livro de Esther nos diz: Então se foi Mordecai e fez tudo segundo Esther lhe havia ordenado. Pois bem, por meio desses 17 versículos, nos fala o 4º capítulo do livro de Esther sobre que Esther promete interceder pelo seu povo.
Interessante é que quando a gente pega uma forma de compreender um capítulo em uma só frase, a gente pega no âmago apenas um norte, apenas um dos ícones relativos a este próprio capítulo. Pois que recomendo a leitura do 4º capítulo de Esther com muita reflexão pelas diversas circunstâncias e formas de agir aqui registradas, todas elas, no meu modo de ver, vindas da sabedoria do próprio Senhor nosso Deus. Mordecai, dentro da sua fidelidade com o Senhor, e sentindo-se como sentiu, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e cinza, e saindo pela cidade, clamou em grande e amargo clamor. Aqui está alguém que verdadeiramente sentiu, e sentiu muito. Há também alguém que, além de sentir, resolveu agir. Além de agir, agiu de um modo humilde e extremamente inteligente, porque ele poderia ter feito isso, o que fez, na porta da sua casa, e não faria nenhuma diferença, porque ninguém teria se levantado e não faria chegar efetivamente a quem precisou que chegasse para que o mover de Deus se fizesse chegar diante do próprio rei. E agindo com essa inteligência, em todos os momentos o fez. Desde quando lhe perguntaram a primeira vez, desde a quem se dirigiu. Na vida, às vezes, é assim. E nós, quando não sabemos como, deveremos nos concentrar em achar quem assim o sabe. Então, efetivamente, ele fez saber a rainha, através da curiosidade daqueles que perguntaram, porque ele ali estava para chamar a atenção. Ele lamentava verdadeiramente, mas estava chamando a atenção desse lamento a quem deveria e poderia ser a esperança por essa solução. Outro sim, isto posto, quando chegou a rainha, e a rainha respondeu-lhe como qualquer deveria e poderia responder, temendo pela própria vida, numa circunstância adversa em que era lei. Ela, como rainha, não podia dizer que não conhecia, lembrando que ela tornou-se rainha por uma desobediência da rainha anterior. Então ela sabia que há consequências para aqueles que não respeitam a lei diante daquele que a fizera rei, aquele rei que a fizera rainha, melhor dizendo. Então ela sabia que se descumprisse uma lei que a consequência seria a morte, se ele não levantasse o cedro de ouro, se ele não a perdoasse, não autorizasse aquela, entre aspas, invasão de se tornar algo do interesse dele, ela morreria. Ainda assim, efetivamente, decidiu-se passar pelo risco e também, no meu ponto de vista, bem acostada pela sabedoria que veio do alto, solicitou a todos os envolvidos, pelo menos que estavam naquela cidade de Suzã, que efetivamente se dirigissem ao Deus que tudo pode, com oração e jejum por 3 dias. Não só que o povo fizesse, mas ela também declarou que estaria fazendo, ela e suas servas e todos os seus. Então, se foi Mordecai, conforme diz o último versículo, então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. O objetivo traçado, a esperança estava acesa, vivificada na sua fé, porque, no ponto de vista dele, a única pessoa que representava esperança de verdade, Deus já tinha levantado como instrumento dele. E se Deus está na circunstância, não há nenhuma dúvida do sucesso. Que Deus a todos abençoe. Sucesso.